objetivo principal, que é a tua santa palavra neste momento. E creio que, Senhor, que esta palavra há de fazer o efeito desejado na vida de cada um de nós aqui. É o que pedimos e te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Confesso ali que o Sandrão bateu na trave. Falei pro Vitão ali quando o Sandro abriu em João 3, eu falei, vixe. Eu fico tão feliz, irmãos, porque eu costumo falar pros irmãos que qualquer tipo de coisa que eu vou fazer perante o Senhor para a igreja, aí eu peço a confirmação para Deus. Porque aqui nós não lidamos com as nossas próprias vontades, sim com a vontade de Deus. Amém? Irmãos, vamos estar lendo o Evangelho de João 3, só que um pouquinho mais adiante. Nós vamos estar lendo do 22 até o 36. Amém? Isso mesmo, pastor. Começo e fim, isso foi muito bom, graças a Deus. É o Evangelho de João, escreveu João, né? Capítulo 3, do versículo 22 até o 31. Tem algumas pessoas ainda procurando, esperar um pouquinho. João 3, do 22 até o 36. Amém, meus irmãos? Vamos estar lendo então. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Pois João não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e os judeus, ou um judeu, dependendo da versão, suscitou uma contenda ou uma questão com respeito à purificação. E foram ter com João, lhe disseram, Mestre, aquele que está contigo além do Jordão, do qual tem dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunha de que vos dissestes, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e ouve muito, se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem vem dos céus está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica-se que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado em suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele a ira de Deus permanece. Poder vos assentar, meus irmãos? Obrigado. Palavra maravilhosa. Nós vamos falar um pouco aqui, com a graça de Deus, sobre a humildade, meus irmãos. E eu costumo dizer para os irmãos que aqueles que têm a Bíblia, têm o celular, fiquem aberta para a gente conseguir entender melhor um pouco a palavra de Deus. Irmãos, o nosso irmão Sandro, ele falou uma coisa muito interessante aqui com Nicodemos, né? Do que é nascer de novo. É interessante as questões de Nicodemos, porque Nicodemos ele era um judeu fariseu muito estudioso da lei. E é interessante o jeito de nascer de novo. Mas eu fui um pouco além e decidi falar um pouco, pela graça de Deus, de João Batista. Pois bem, meus irmãos, está escrito assim no 22. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Tá?
Quero falar para os irmãos que se você pegar João um pouco antes, ali no versículo 1, já tem toda aquela parte a qual Jesus aparece para João Batista, e João Batista já batiza Jesus. Então aqui, João Batista já está um pouco mais à frente. Então Jesus vai para um lado batizar e João Batista fica para o outro, que nós vamos ver entrando no 23. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Então aqui nós vemos duas coisas nítidas. Uma, que Jesus está batizando na Judéia, e João Batista ficou em Enom batizando ali, porque também existia muitas águas. Mas nós vamos ver como que o ser humano ele se comporta, irmãos. Como que o ser humano ele tenta fazer algo que parece nos desfigurar de Deus e trazer contenda. Vamos lá. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Por que encarcerado? Porque aqui, irmãos, quem está narrando é João. Não João Batista, João. E ainda aqui, quando você lê no Evangelho de Lucas, João ainda não estava degolado e nem estava morto. Ele estava vivinho. Então ele está escrevendo aqui, para o pessoal conseguir entender. Por isso que ele escreve que ele ainda não estava preso. Aí entra a parte central. Ora, entre os discípulos de João, existia um judeu, ou os judeus, que suscitou uma contenda. E ele foi ter com João a respeito da purificação. Irmãos, o que acontece? Eles estavam discutindo entre eles, e aí chegaram e falaram o seguinte: cara, nós vamos perguntar quem consegue. Esse era o intuito do ser humano, era perguntar para João o seguinte: quem consegue purificar mais? Quem consegue limpar mais? Será João Batista ou será Jesus? Nós vamos ver na narrativa isso. Ele chega, o intuito deles é perguntar o seguinte: quem tem poder para purificar mais? Será que é você, João Batista? Ou será que é Jesus? Por que, irmãos? Porque a purificação, ela para o judeu é muito interessante, porque se você for ler o Antigo Testamento, quanto mais puro você fica, mais perto de Deus você se aproxima. É evidente que para nós também, quanto mais nós jejuamos, quanto mais nós oramos, quanto mais nós nos dedicamos à palavra de Deus, mais perto nós estamos de Cristo. Por exemplo, por que nós seres humanos nós tomamos banho? Porque o nosso corpo é sujo. Então nós precisamos do banho para nos limparmos. A mesma coisa é a purificação, meus irmãos. Os irmãos iam, se batizavam e eles ficavam arrependidos dos seus pecados. Não que o batismo trazia a salvação, mas João Batista, ele batizava pelo arrependimento dos pecados. Pois bem, olha que interessante, irmãos. Eles estão tendo a contenda entre eles, a questão entre eles, a respeito da purificação. E aí o que acontece, irmãos? Eles falam assim: bom, vamos lá conversar com aquele que está batizando. Olha lá, irmãos, o versículo 25. Ora, entre os discípulos de João e uns judeus suscitou-se uma contenda, uma questão com respeito à purificação. 26. E foram ter com João, eles disseram: mestre, olha a audácia da pergunta, meus irmãos. Olha o jeito que é formulada a pergunta. Mestre, ele está perguntando, né? Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tem dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Então, peraí, ele está chegando para João Batista e fala assim: ó, presta atenção, aquele que você estava dando testemunho, ele está batizando lá do outro lado. E detalhe, todos estão saindo ao seu encontro. Mas espera aí, não são todos, porque eles estavam lá. Então já não eram todos, porque todos significa todos. Se um de nós que estamos aqui sai, já não deixa de ser todos. E aqui eles estão querendo pegar João Batista, falando assim: ó, todos estão indo ao seu encontro. E aí, o que acontece? Irmãos, nós temos que ser espertos, temos que ser humildes. Porque vira e mexe, tem pessoas que tentam puxar o nosso tapete. Vira e mexe, tem pessoas perguntando se um é melhor do que o outro. E olha a resposta branda de João:
aqui, irmãos, João, ele já vai começando a tesourar. Ele fala o seguinte, vamos lá para o 27. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Já dá uma no meio, pá! Por quê, irmãos? Não pensam vocês que vocês podem alguma coisa. Não pensam vocês que com as suas próprias forças vocês vão conseguir alguma coisa. Porque o próprio João Batista, ele vai dizer aqui, ó, presta atenção, ó, ele fala aqui, ó, o homem não pode receber coisa alguma, se do céu o quê? Não lhe for dada. Então ele já começa pegando eles falando isso, em vez de ele chegar e questionar e falar, não, é verdade. Poxa, eu estou aqui há quanto tempo? Estou aqui pregando, estou aqui falando, mas não, ele já começa cortando as asinhas, como um verdadeiro homem de Deus. Aí ele fala, ó, meu irmão, se ele está falando alguma coisa lá, é porque é de Deus. Porque ninguém recebe nada se não for dos céus. Aí ele continua. Vós mesmos sois testemunha de que vos tenho dito, eu não sou o Cristo. Aqui começa a humildade de João Batista, meus irmãos. João Batista poderia muito bem falar assim, não, mas eu também tenho poder. Eu profetizo, eu falo em línguas, eu vejo as coisas acontecer. Então eu sou quase um Cristo na terra. Não, meus irmãos. Aqui você vê a humildade de um homem de Deus. E ele pega e ele fala assim, vocês mesmos são as minhas testemunhas que eu não sou o Cristo. E por que ele fala isso, irmãos? Porque se você pegar em Mateus, se você pegar em Marcos e se você pegar em Lucas, eles vão comparar João Batista a Jesus Cristo. E além do mais, não só a Jesus Cristo, vão comparar João Batista também a Elias. E em todos esses casos, João Batista vai falar, eu não sou Cristo, eu também não sou Elias, e também eu não sou profeta. E ele continua. Eu não sou Cristo, mas fui enviado como precursor. O que seria essa palavra precursor, meus irmãos? É aquele que está anunciando. É aquele que está falando, ó, está chegando o dia. Ó, Jesus Cristo vai voltar. Ó, está passando-se os tempos, mas Jesus Cristo prometeu. E ele falou que viria nos buscar. E ele vai voltar. Isso é ser precursor, meus irmãos. Nós estamos anunciando aquilo que está vindo. Então, todos nós, irmãos, somos como João Batista. Estamos anunciando que Cristo vai voltar. E ele vai voltar. E ele prometeu. E se ele prometeu que ele ia voltar, ele vai voltar. E ele continua. Ele vai falando que ele é o seu precursor e eu estou no 29. O que tem o noivo com a noiva, é o noivo, o amigo do noivo que está presente e ouve muito, se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Olha que interessante, meus irmãos, para nós brasileiros, que temos uma cultura um pouco diferente da judaica, não conseguimos entender muito bem o que é esse amigo do noivo. Mas se você pegar a cultura judaica, o amigo do noivo, ele tem uma função super importante. Por quê? Na cultura judaica, meus irmãos, quando o homem ele vai se casar com a mulher, mais de uma semana eles ficam totalmente distantes. A mulher fica para um lado e o homem fica para o outro. Mas olha que interessante, o amigo do noivo, ele é que nem um pombo correio. Já que o noivo não pode ver a noiva, o que ele faz? Ele pega o recado do noivo e ele leva até a noiva, e ele pega o recado da noiva e leva também até o noivo. João, como narrador que está escrevendo a carta, ele está falando o quê? Olha a importância do amigo. Olha como um amigo, ele cuida das coisas. Por quê? Na própria cultura judaica, meus irmãos, o amigo do noivo, ele cuidava até das finanças do casamento. E aí João, ele escreve isso. Porque o amigo do noivo, com toda a expressão da palavra, ele não quer prejudicar o noivo. Como ele também não quer prejudicar a noiva.
Então ele está ajudando, e João o Batista, ele se infiltra como este amigo do noivo, falando o seguinte, ó, eu sou primo do noivo, mas vocês, igreja, também são a noiva de Cristo, e eu estou anunciando que o noivo está vindo para se juntar com a noiva que é a igreja. Por isso que ele fala, irmãos, amigo do noivo, e olha que interessante, ele regozija por causa do noivo, porque ele está feliz, e ele termina a frase falando, pois esta alegria já se cumpriu em mim. João está falando assim, gente, o que eu tinha para fazer, eu fiz, que foi o quê? Anunciar que Jesus Cristo está voltando, para anunciar que aquele que está batizando é o Filho de Deus. Então, eu como amigo do noivo, ele nem se coloca como primo, irmãos, porque João Batista, ele era primo de Jesus. Mas ele não se coloca nem como primo, ele fala assim, ó, eu sou aquele amigo que conhece o noivo e está anunciando que o noivo está pregando por aí. E detalhe, eu cumpri o meu papel, que foi o quê? Anunciar que ele viria, E mais ainda ele fala, ele vai ajudando, e aí ele termina, irmãos, o 30, falando o quê? Isso pega, meus irmãos, somente no dia de hoje. Porque ele termina a frase do 29 falando assim, ó, e eu estou feliz porque eu cumpri. Mas lembram da pergunta? O pessoal ali está querendo pegar João Batista, falando o quê? Ó, você é o Cristo? Ó, ele está fazendo tal coisa lá na Judéia, e você aqui. Ó, a galera inteira está seguindo ele. Irmãos, tomem cuidado com as multidões. Não vai pelas multidões. Porque é isso que acontece. Toma cuidado, irmãos, porque nem tudo que está acontecendo com o líder é verdadeiramente cristão. João Batista está falando assim, esse sim é o Filho do Deus vivo. E ele vai terminar depois, mais à frente, que nós vamos ler. Mas ele fala, este sim é o Filho do Deus vivo. E ele continua, convém que ele cresça e que eu diminua. Meus irmãos, no dia de hoje, onde as pessoas querem o seu bel prazer, a sua grandeza, mostrar o que pode, o que não pode, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou aquilo outro, que eu sou bacharel, que eu sou doutorado, que eu sou mestrado, que eu sou... E aqui ele fala, convém que ele cresça e eu diminua. Meus irmãos, no céu não vai ter maior e menor. Não vai ter maior e menor. No céu vão ser todos iguais. Todos iguais. Então não se julguem incapazes de fazer a obra de Deus, porque você não faz. Vocês são joia rara do Senhor, porque Ele chama vocês para fazer a obra do Senhor. E não pensa porque aquele faz muito, que você também não vai fazer. Porque, irmãos, no céu são todos iguais. Porque se fosse por galardão, perto de Paulo, nós não seríamos nada. Se fosse por galardão, meus irmãos, perto de João, nós não seríamos nada. Mas a graça de Cristo nos alcançou. Então, o mesmo Espírito Santo que estava em Paulo, está também em nós. O mesmo poder, irmãos, de poder fazer um paralítico andar em nome de Jesus, está em nós. O problema é que o mundo mudou. Não o Espírito Santo que mudou, fomos nós que mudamos. E nós acabamos nos acomodando com a vida que nós estamos vivendo. E aí nós às vezes desacreditamos que Deus pode fazer as coisas. Que Ele cresça e que nós diminuamos cada vez mais. Porque a obra é dele, irmãos. A obra é dele. Foi Ele que se compadeceu de nós, foi Ele que morreu naquela cruz por nós, foi Ele que reviveu e ressuscitou por nós, por amor a nós. E Ele continua, Ele não para por aí, porque Ele fala que Ele cresça. Ele quem? Esse que vocês estão falando que está batizando multidões lá na Judéia, vamos fazer o seguinte, que Ele cresça e que eu diminua cada vez mais. E aí ele vai continuando, aprofundando cada vez mais. Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Opa, calma aí.
Você acha que com a sua própria força você vai conseguir? Você acha que com a sua própria... Ah, não, isso. Ah, não, eu oro 24 horas por dia. Ah, aquela irmãzinha às vezes ora uma hora só. Você acha que isso, irmãos, faz com que você seja melhor do que os outros? Está aqui, meus irmãos. O que vem das alturas, certamente está acima de todos. Não é de metade. Ele afirma, acima de todos. Olha, aquele com quem vocês estão querendo colocar contra mim, ele está acima de todos. Ele está acima de todos. Se você crê que Jesus Cristo morreu por você e ressuscitou ao terceiro dia, você não está crendo simplesmente numa coisa simples. Você está crendo naquele que está acima de todos. Todos. Não é metade, não é... São todos, irmãos. Todos, todos, todos. E ele continua, porque aqui, irmãos, ele está cortando as asinhas dos irmãos. E ele continua. Quem vem da terra é terreno. E fala do quê? Da terra. Porque, irmãos, nós que somos seres humanos, nós só podemos, muitas das vezes nós só acreditamos naquilo que nós conseguimos pegar. Nós que somos seres humanos, é difícil acreditar num céu abstrato. Então nós, seres humanos, como nós somos materialistas, ele está falando aqui, nós só falamos de coisas da terra. Nós só estamos falando de coisas da terra. E aí ele continua. Quem veio do céu está acima de todos. Ele repete a mesma coisa, olha. Quem veio do céu está acima de todos, mais uma vez. E testifica o que tem visto, obrigado, Sandrão, e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Vamos lá, meus irmãos. Ele continua. Quem veio do céu está acima de todos. E testifica de quem tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Está dizendo o seguinte, olha, ele está testificando que ele está acima de todos. E detalhe, ele está provando que ele é filho de Deus, porque ele está batizando, porque ele está curando, porque ele está transformando as vidas, mas é o seguinte, grava essa palavra, irmãos, ninguém aceita o seu testemunho. Como assim, irmãos? Ele veio, ele está curando, ele está batizando, ele está transformando, ele fala que ele é filho de Deus, ele fala que ele morreu para nos salvar, mas ninguém aceita o seu testemunho. 33. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Irmãos, nós temos uma tarefa importante nessa vida. Nós temos que testificar que Jesus Cristo é verdadeiro. Porque se nós sairmos e pregarmos a palavra de Deus, nós estamos falando o quê? Jesus Cristo é real, Deus é real, Ele veio para nos salvar. Só assim nós conseguimos testificar a palavra de Deus, meus irmãos. E quem está falando isso, irmãos? Quem está falando isso? Olha só quem foi João Batista. João Batista, irmãos, o pai de João Batista chamava Zacarias. Ele ia no templo toda vez fazer as suas prestações de serviço ao templo. E olha que interessante, Isabel era sua mãe, só que Isabel era estéril. Isabel, além de ser estéril, era uma senhora de idade. Estou falando desse João Batista, irmãos. E Zacarias vai ao templo todo dia, como que é o papel de um judeu. E ora, e ora, e ora. E ali o anjo lhe faz a promessa. E ele fica mudo. E Isabel começa o quê? A gerar. 6 meses depois, outro milagre acontece. Uma virgem fica grávida. Nossa, quem? Maria, mãe de Jesus. José tenta abandoná-la, porque ela ainda era virgem.
Quando ele vai abandonar, o anjo aparece e fala: opa, não faça isso, não abandone, porque o que está gerando nela é o que vai salvar o mundo, é o Espírito Santo. E é tão interessante, irmãos, que João Batista, mesmo sendo 6 meses mais velho que Jesus, quando a barriga das duas mães se encontrava, João Batista já era cheio do Espírito Santo, e ele começava a se mexer dentro da barriga da mãe. E sabe o que acontece, irmãos? Este menino nasce, e existe um silêncio na Bíblia de 400 anos. Se você pega Malaquias a Mateus, vai ficar um silêncio de 400 anos, porque Deus não falava mais com o povo. E aí surge, sabe quem? A voz que clama no deserto. Olha que interessante, irmãos. Estamos aqui querendo ouvir a voz de Deus. Ah, estamos. Mas onde é que é? Ah, rapaz, fiquei sabendo que tem um cara pregando lá no deserto. Sério? E como é esse cara? Ah, meu irmão, esse cara, ele é esquisito. Por que ele é esquisito? Cara, primeiro porque ele veste uma pele de camelo. E se você for ver lá em Levítico, o camelo era um animal imundo para o judeu. Já começa por aí. Segundo, ele tem uma couraça de couro, que em 2 Reis fala que era para poder aprisionar o gado. Sério? E o que ele come? Bom, o que ele come é o seguinte, é gafanhoto com mel silvestre. Mas espera aí, gafanhoto também é um devorador, é uma coisa que destrói. É, mas pensa comigo, lá em Êxodo fala o quê? Que o maná tinha gosto de mel. Era essa a figura de João Batista, irmãos. Era este homem que estava pregando que veria o Salvador do mundo. E as pessoas iam ouvir, porque as pessoas tinham sede de ouvir a palavra de Deus, porque eram 400 anos de silêncio. E é este mesmo João Batista, meus irmãos, que está falando aqui, convém que ele cresça e que eu diminua. É esse mesmo João Batista, irmão, que é cheio do Espírito Santo, que está falando, ele é o superior e eu sou o inferior. Eu com as minhas próprias mãos não posso nada, mas ele pode tudo, porque tudo foi dado a ele. Meus irmãos, se você começar a acreditar que você serve um Deus que pode tudo, você está com aquele que pode tudo. Tudo, não é meio. Se você está orando, que nem nós vemos aqui a irmã Célia, quantas vezes, irmãos, nós escutamos aqui a nossa irmã Cleusa orando pelo Paulinho. E nós vemos o homem aqui dentro da nossa igreja, pregando a palavra para o pessoal lá dentro de onde ele está. É tudo, irmãos. Se está faltando algo na sua vida, você serve um Deus que é tudo. Isso tem que queimar na sua vida. Que se falte alguma coisa, mesmo assim você crê num Deus que pode tudo. Se é tudo, meus irmãos, é tudo. O que vai além de tudo? Nada. Sou até meio ilógico, mas se é tudo, é tudo. E ele continua, irmãos. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele. Opa, peraí. Aquele lá, o Jesus que vocês estão falando, ele é enviado de Deus porque ele fala a palavra de Deus. Olha, irmãos, os evangelhos, o que Jesus foi. Olha o evangelho, o que Jesus representou. E João Batista está falando, vocês estão querendo causar intriga, mas ele sim fala que ele é filho de Deus, e ele demonstra que ele é filho de Deus. Será que nós temos demonstrado que nós somos filhos de Deus, irmãos? Será que as pessoas acreditam que nós somos verdadeiramente servos de Deus, e através das nossas vidas eles acreditam que Jesus Cristo vive? Porque aqui João está falando, ele fala que ele é filho de Deus, mas de fato ele demonstra que ele é filho de Deus. De fato, ele prova que ele é filho de Deus. Mas e nós, meus irmãos, será que nós estamos falando verdadeiramente do reino de Deus? E será que as pessoas estão aceitando e falando, verdadeiramente, cara, Deus é na vida dessas pessoas, e o reino está chegando. Eu tenho que me achegar, porque Cristo está voltando. Com a convicção que essas pessoas estão falando, eu já estou até com medo. Está aqui, meus irmãos, é na Bíblia. Ninguém está inventando nada aqui, não. Está aqui, ele fala, pois o enviado de Deus fala as palavras dele.
Porque Deus não dá um espírito por medida. Jesus tem o Espírito Santo completo. Não é por medida, irmãos. Não é por metade. É por completo. E esse mesmo Espírito está conosco. Jesus fala. Jesus está subindo aos céus. Os discípulos não querem que ele vá. Ele fala, gente, eu preciso ir para que o Consolador desça. Essa certeza, irmãos, que nós estávamos cantando aqui, essa certeza que Cristo vem nos buscar, é esse mesmo Espírito Santo que saiu de Deus para dentro de nós, irmãos, é Deus com a gente. O que pode mais, irmãos? Será que é o seu salário que pode mais do que Deus? Será que são as nossas próprias forças que podem mais do que Deus? Ou será que é Deus que nos criou que pode mais do que nós? Sabe, meus irmãos, muitas das vezes nós não fazemos as coisas porque nós duvidamos que Deus pode fazer por nós. E às vezes a gente quer tirar da mão de Deus e fazer com as nossas próprias mãos. Sendo que Ele é o dominador das nossas vidas, meus irmãos. Ele pode tudo, foi falado aqui, ó. Ele pode tudo, Ele está acima de todos. Quem veio do céu está acima de todos. Irmãos, ninguém é melhor do que você. Ninguém é pior do que você. Nós somos iguais. Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós. Nós somos salvos, irmãos, é pela graça de Cristo. Não é pela cesta básica que você dá, não é porque... É pela graça de Cristo, porque se não fosse Cristo, nós estávamos no inferno. Não tem envolvimento seu, irmãos, a graça pertence a Ele. E isso é tão interessante, irmãos, porque Ele fala aqui de todos. Se é todos, meus irmãos, não tem discussão. É a graça. Nós somos salvos pela graça. A graça é um favor imerecido. E olha que interessante, meus irmãos, para você ficar mais antenado ainda, ele fala aqui, ó, o Pai ama ao Filho, no 35, e todas as coisas tem confiado no quê? Nas suas mãos. Então quer dizer, tudo que Deus fez, com todo o teu poder, com toda a tua glória, o que Ele faz? Ele entrega a Jesus. E isso, meus irmãos, nos conforta, sabe por quê? Porque mesmo o seu pecado de ontem, de hoje, de amanhã, Cristo já levou lá na cruz. Se você pecou no passado, se você peca hoje, se você vai pecar no futuro, Cristo já levou lá na cruz os nossos pecados. Ele levou. Você, irmão, se fosse para você cumprir um pecado seu de amanhã, não seria à toa que ele tivesse morrido. Poderia você morrer no lugar dele. Mas ele morreu pelos seus e pelos meus pecados de ontem, de hoje e de amanhã. Ah, Rafael, então quer dizer que eu posso viver pecando? Pelo contrário. Aí que você se prostra como ele, João Batista, e fala que ele cresça e eu diminua, porque a graça pertence a ele. Quando você começar a perceber, meus irmãos, que Cristo já morreu verdadeiramente pelos seus pecados, podem te apontar o dedo, podem falar de você, não interessa, porque Cristo morreu pelos seus pecados. Não foi o seu vizinho do próximo, não foi o da direita nem da esquerda, foi Cristo, o próprio que Deus deu todo o poder. Ele morreu pelos nossos pecados. E se você pecar amanhã, irmãos, Ele morreu pelo seu pecado também lá atrás. Porque nós somos pecadores, nós vamos pecar, irmãos, mas Ele já nos justifica dos nossos pecados, por ter morrido naquela cruz. Deus, irmãos, quando olha a humanidade, eu acho que se Ele olha em pleno século XXI, na secularização que a gente vive, Ele falaria, eu vou explodir esse povo. Mas aí Cristo chega e fala, Pai, eu morri por eles, o Senhor me deu na oração sacerdotal, no próprio João capítulo 17, ele vai falar, Pai, o Senhor me deu, eles estão no mundo, mas não tire eles do mundo, pelo contrário, livre-os do mundo. Aleluia. Irmão, hoje nós tivemos uma aula maravilhosa aqui, e eu vou falar algo para os irmãos.
Escola dominical é um culto, irmãos. Escola dominical é um culto. A mesma serventia que tem este culto dessa noite, tem na escola bíblica dominical. E olha, irmãos, que coisa maravilhosa é nós aprendermos sobre a palavra de Deus, aonde, ao invés de sentar e escutar, nós possamos discutir, como nós temos feito. Sabe, irmãos, é aprender da palavra de Deus, é buscar a palavra de Deus, é sentir a palavra de Deus. Deus também está presente, irmãos, na escola bíblica dominical. É o mesmo Deus que todas as coisas, Ele está em tudo, inclusive na escola dominical. Crente que não frequenta a escola dominical é raquítico na fé, irmãos. Porque só aprende, não, eu posso aprender em casa, lógico, mas você vai discutir com quem? Com o espelho? Não, eu estou olhando aqui que Jesus Cristo morreu por todos. Mas será que é por todos mesmo? Vai falar você com o espelho? Por isso que existe a escola bíblica, irmãos. Por isso que existem pessoas capacitadas para dar aula. Porque sabe, irmãos, se vocês estão duvidando, na palavra fala que uns deu para mestre, outro para pastores, outro para diácono, outros para presbíteros, evangelistas. E isso, irmão, nós aprendemos no culto da escola bíblica dominical. Coisa maravilhosa, aprendemos sobre por que a igreja está fraca, irmãos. Sabe, estamos lendo Apocalipse, aí daqui a pouco a gente folha a Bíblia, sai de Apocalipse, vai para Mateus, depois vai lá para o Antigo Testamento, aprende, Rafael, não joga a cadeira um no outro. É assim, irmãos, é discute, é conversa, é brincadeira, depois pede perdão, se abraça, beija e pronto. Consegui entender, cara, eu estava lendo Provérbios, mas o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Mas o que é isso, cara? O que é temor? O que é princípio? No culto à noite, você não pode levantar a mão e falar, Rafa, por favor, o que é princípio? Mas na escola dominical você pode, professor, não estou entendendo, cara. Não estou entendendo. Irmãos, nós temos que estar alicerçados na palavra de Deus. Foi falado hoje, de manhã, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, irmãos, é isso aqui, é isso aqui, a palavra de Deus é a verdade, não é o que o ser humano fala, é a palavra de Deus que é a verdade, é a palavra de Deus que é a verdade, é isso aqui, é o que nós estamos lendo, a verdade está aqui, irmãos, não existe outro caminho que você possa trilhar, a verdade está aqui. Se João está falando que é todos, irmãos. E aí ele continua. O Pai ama o Filho, e todas as coisas tem dado nas tuas mãos. Por isso, olha que interessante, meus irmãos, eu vou finalizar. Por isso, quem crê no Filho, tem a vida eterna. Opa, vida eterna. Vocês sabiam, irmãos, que nós já estamos desfrutando da vida eterna? Como, Rafael? Mas eu não morri. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Na parte do louvor, nós estávamos tão contentes, mas tão contentes. Isso, irmãos, já é um pingo do que é a vida eterna. Se o Espírito Santo que saiu de Deus está em nós, nós já conseguimos experimentar a vida eterna. Por isso, irmãos, que nós falamos, cara, que saudade que eu estou daquele lugar. Parece que eu saí de lá e logo, logo eu volto para lá. Isso é saudade, irmãos. Isso é você ter a vida eterna dentro de você. Mas olha que interessante, isso é para os que crêem no Filho. Tem a vida eterna. E que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Irmãos, em 2 Tessalonicenses, nós estávamos falando isso hoje de manhã. O problema do inferno não é o que fantasiam nos filmes, o fogo. Em 2 Tessalonicenses vai falar que a pior dor que vai ter para aqueles que estão no inferno vai ser a ausência de Deus. Você tem noção
do que você nunca mais sentir a presença de Deus. E detalhe, irmãos, o inferno é onde Deus vai derramar a sua ira. Por isso que Jesus Cristo falou mais do inferno do que do céu. Porque o inferno, eu vou repetir, é onde Deus vai derramar a sua ira. Por isso que João Batista e João amarra falando o seguinte: aquele que não acredita, sobre ele vai permanecer a ira de Deus. Tem pessoas que eu converso que falam assim: é bom que Deus me julga. Eu tenho temor do julgamento de Deus, irmãos. Porque Deus, ele é justo. Deus, ele é justo. Com Deus não se brinca. Com Deus não se fantaseia. Porque se você percorrer toda a Bíblia, você vai ver o temor daqueles que serviam a Deus. Por isso, irmãos, que João Batista tem um papel principal na humildade. Porque mesmo tentando colocarem ele contra Cristo, ele faz o oposto. Ele mostra que Cristo veio. Ele mostra que Cristo é o superior e que ele é dono de todas as coisas. E Cristo vai assinar embaixo quando ele fala: todo o poder me foi dado nos céus, na terra e debaixo da terra. Esse, irmãos, é o Jesus Cristo que a gente serve. Esse é o Cristo que nós vivemos e pregamos. Não importa a situação que nós estamos passando, irmãos. Ele é dono de tudo. Se você está passando por dificuldade a qual não tem saída, saiba de uma coisa: Ele é dono de tudo. Tudo. Se você está duvidando do tamanho de Deus, tenta olhar para as estrelas e tenta contar. Na Bíblia vai falar que Ele conhece cada uma e chama cada uma pelo seu nome. Esse é o nível do Deus que nós servimos. É um Deus que faz da terra o descanso dos seus pés. Nenhuma dificuldade, irmãos, é maior do que o seu Deus. Nenhuma dificuldade é maior do que o seu Deus. E se nós estamos servindo a Cristo, fazendo a vontade dEle, nós temos tudo dentro de nós. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém.